Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. É um privilégio estar aqui mais uma vez e hoje tratando de um assunto tão oportuno, né? Mês de dezembro, o povo todo aí agitado com as celebrações do Natal e vamos tratar desse assunto hoje, né? É verdade. Antes de abordarmos o tema, eu quero que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita, Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, nós vamos tratar a respeito do seguinte tema, a secularização do Natal. Pastor Hernandes, o Natal é uma festa tipicamente cristã. É verdade. Porém, o que nós percebemos é que, ao longo dos anos, ela vem sendo desvirtuada. E eu gostaria de começar pelo comércio, pelo mercantilismo. O que o comércio tem a ver com o Natal? O comércio não tem nada a ver com o Natal. Historicamente nada a ver, biblicamente nada a ver. Acontece que no século IV depois de Cristo, um bispo de Mira chamado São Nicolau foi um homem que na sua prática foi muito generoso e ele aproveitava essa festividade para presentear, sobretudo crianças. E esse personagem histórico lá de Mira, do século IV depois de Cristo, é que deu origem, de uma forma obviamente muito distorcida, à figura tão popular, tão conhecida, tão explorada nos nossos dias do Papai Noel. Então, Papai Noel é uma lenda, porque o que o Papai Noel da propaganda, do mercantilismo, do comércio, o garoto propaganda do comércio, representa, não tem nada a ver com esse personagem histórico. Aquele dava presentes. Este, bojudo, de barbas brancas, de roupas vermelhas e um grande saco nas costas, é um mercantilista. Ele é um comerciante. Ele vende presentes. Aquele dava presente para as crianças pobres. Este Papai Noel do comércio, só as crianças de posse é que podem receber presentes. Então, note que o Papai Noel é um intruso no Natal. É um intruso. Ele não tem nada a ver nem com o personagem histórico de origem, que foi São Nicolau, nem com a figura de Jesus Cristo. Porque o Natal é um presente, o grande presente de Deus para os homens, ricos e pobres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos. Então, o que nós estamos assistindo hoje, pastor Jailton, é que, como o irmão disse, o Natal tem sido secularizado. Nós precisamos recristianizar o Natal e devolver essa festa que é cristã ao seu verdadeiro dono, que é Jesus Cristo. Que conselho o senhor pode dar aos pais, ao telespectador que nos assiste,
no que diz respeito a ficar alimentando junto às crianças a ideia do Papai Noel. Inclusive, pais crentes, evangélicos, ficam falando a respeito da existência do Papai Noel, iludindo. O que a Bíblia tem a dizer a respeito dessa questão? Veja bem, eu penso que isso tornou-se tão robusto, tão eloquente na nossa cultura, que quando você fala em Papai Noel, do ponto de vista aí da sociedade secularizada, a figura que vem à mente é o Papai Noel. Quando a televisão vai fazer propaganda de Natal, quem aparece é o Papai Noel. Quando se vai para uma loja, para um comércio, a figura que aparece é o Papai Noel. Eu acho que nós precisamos esclarecer os nossos filhos o que é Natal, o que significa o Natal, o que é que nós celebramos no Natal, qual é o personagem central do Natal. Na medida que nós enfatizamos o verdadeiro, o falso perde valor. O falso não passa mais a ser o protagonista. Em vez de simplesmente combater o falso, penso eu, o que nós precisamos, sobretudo, é apresentar o verdadeiro, é conhecer o verdadeiro. Quando nós conhecemos Jesus, aí sim nós encontramos o sentido do Natal. Ele é o dono do Natal. Foi ele que, sendo Deus, se fez homem. Sendo eterno, entrou no tempo. Sendo bendito, se fez pecado e maldição por nós, para morrer por nós, para nos dar vida e vida eterna. Acho que esse é o grande resgate que nós precisamos no Natal, na nossa cultura contemporânea. Ainda dentro dessa questão da secularização, muitas vezes nós percebemos famílias inteiras envolvidas na preparação da ceia, envolvida na preparação da festividade, e muitas vezes, quando algo não sai exatamente como planejado, aquilo acaba estragando a noite, estragando a convivência familiar. Não há também aí no seio da família uma deformação da verdadeira celebração do Natal? Com certeza. Eu creio que celebrar em família é coisa boa. Você reunir a família ao redor de uma mesa é coisa boa. Você ter a oportunidade de desfrutar das bênçãos da providência de Deus, de ter uma mesa farta, é uma coisa boa. Você poder se alegrar com a sua família, celebrar com a sua família, até presentear uns aos outros, é uma coisa boa. Nada disso é pecado em si. Aliás, ao contrário. O grande problema é quando nós fazemos todas essas coisas, deixando em esquecimento ou na lateral, sem colocar no centro desta celebração a pessoa de Jesus. Quando o encontro é um fim em si mesmo, quando a comida, a mesa farta é um fim em si mesmo, quando troca de presentes é um fim em si mesmo, nós já embarcamos nesta nave da secularização do Natal. É possível celebrar o Natal verdadeiramente sem mesa farta. E quem não pode ter uma mesa farta? E quem não pode comprar um presente para entregar para os filhos? E quem não pode comprar uma roupa nova para vestir nessa noite? Não celebrou o Natal? Não teve alegria no Natal? Então, quando nós colocamos as coisas que são periféricas no centro e tiramos aquele que está no centro e botamos na periferia, nós teremos então sucumbido à secularização do Natal. E para justamente trazer maior esclarecimento a respeito do real sentido do Natal, eu quero convidar você a encaminhar um e-mail para a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória com o seu endereço. Nós vamos encaminhar para você o Cada Dia Especial do Natal, que tem como tema Quem é o Jesus do Natal? O nosso endereço, que está aparecendo na tela, é ipbvite@ipbvite.org.br. Escreva-nos, mande os seus dados, nós queremos encaminhar para você inteiramente grátis o Cada Dia Especial de Natal, que trata a respeito do verdadeiro sentido do Natal. Nós vamos para um breve intervalo e já já retornamos. Não saia daí. Esperamos você para tratar a respeito do verdadeiro sentido do Natal.
No programa de hoje nós estamos tratando a respeito de um importante tema, a secularização do Natal. E o programa tem como objetivo esclarecer o verdadeiro sentido do Natal. Falamos no primeiro bloco a respeito de como o comércio tem desvirtuado essa data. Agora, vamos falar no segundo bloco a respeito de algumas implicâncias que evangélicos nutrem a respeito da celebração do Natal. Pastor Hernandes, nós temos alguns irmãos que afirmam que não devemos comemorar o Natal. Dentre as razões alegadas está o fato de não sabermos exatamente a data em que Jesus nasceu. O que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito desta questão da celebração do Natal? Veja bem, pastor Jailton, é fato que nós não podemos afirmar categoricamente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não temos nenhuma evidência bíblica da exatidão desse dia, dessa data histórica, quando o Verbo se fez carne, quando Deus desceu até nós e se encarnou na pessoa do seu Filho para ser o nosso Redentor. Alguns acham que esta definição é uma definição romana e por isso nós não devemos celebrar. O que é importante dizer é que o Natal, quando Jesus nasceu, esse fato foi celebrado. Celebrado pelos anjos de Deus, que foram comunicar aos pastores de Belém. Eu vos trago boas novas de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Foi celebrado na terra. E a Bíblia nos informa que vieram os magos do Oriente e se prostraram diante de Jesus, não foi diante de Maria, não foi diante de José, foi diante do menino Jesus, e deram seus presentes, ouro, incenso e mirra, reconhecendo que ele era o Rei dos Reis, o sumo sacerdote e o supremo profeta. Então, se o primeiro Natal foi celebrado com tanto entusiasmo, por que nós não deveríamos hoje também celebrar este grande fato do cristianismo? Aliás, foi um homem tão relevante na história da igreja chamado Atanásio, que venceu o debate lá no sínodo que aconteceu em Niceia, no concílio de Niceia, em 325, que escreve um livro sobre a encarnação e disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Esse Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, se esvaziou, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que verdade bendita, que mensagem gloriosa, Deus vir até nós para nos salvar, na pessoa do seu Filho. Isso foi celebrado lá e nós devemos celebrar com grande vigor, com grande entusiasmo, com grande eloquência ainda hoje. João, o apóstolo, no seu evangelho diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." O que significa a expressão unigênito do Pai? Muito bem. A palavra unigênito significa filho único. É interessante isso, que quando se refere a Maria, Jesus não é o unigênito de Maria, Jesus é o primogênito de Maria. Porque Maria, mãe de Jesus, depois que teve Jesus, teve um relacionamento normal com José e teve outros filhos e filhas. Porém, Jesus é o unigênito do Pai. O Pai só tem Jesus como filho. E é importante esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo que quando a Bíblia fala que Jesus é o unigênito do Pai, não é que houve um tempo em que Jesus não existia como Deus. Porque está escrito lá em João 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando tudo começou, quando tudo teve um início, quando os céus e a terra foram criados, Jesus pré-encarnado, o Verbo, a palavra, o Logos, já existia, e existia eternamente. Preexiste o tempo, preexiste a criação, ele foi o agente criador do universo. Então, ele foi gerado de Deus, eternamente gerado. Nas palavras lá do grande concílio de Niceia, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial.
É por isso que Jesus Cristo disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E o porquê da necessidade dele assumir a nossa natureza, a natureza humana? Pastor Jailton, aqui está a centralidade do próprio cristianismo. E é por isso que nós devemos celebrar o Natal com tanto entusiasmo. Veja bem, se o homem caiu em pecado e miséria e foi afastado de Deus, porque Deus é santo e ele não pode conviver e ter deleite em nós, no nosso pecado, para nós sermos reconciliados com Deus, termos um relacionamento vivo com Deus, era necessário que esse mediador pudesse fazer uma obra de valor eterno. Por isso precisava ser Deus. Mas ele precisava ser homem porque ele representa o homem. Ele precisava ser homem para saber quem somos nós, quais são os dramas da nossa vida. E como homem ele pode ser o nosso sumo sacerdote e como Deus ele pode fazer o sacrifício perfeito por nós. Então foi necessário que ele fosse verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para que desta maneira ele pudesse nos reconciliar, Deus e o homem. Na verdade, foi o homem que se afastou de Deus. Não é Deus que precisa ser reconciliado conosco, somos nós que precisamos ser reconciliados com Deus. E ele, então, sendo Deus, se faz homem, para que nos pegue como homens e nos reconcilie com Deus. E como homem, ele então experimentou plenamente a nossa natureza? Plenamente a nossa natureza. Ele foi verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. Exceto no pecado, ele foi um de nós. Ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele chorou as nossas lágrimas, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele voltou para o céu e ele há de vir gloriosamente. Então, hoje, lá no céu, Jesus está como homem, como Deus, uma única pessoa com duas naturezas distintas. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Realmente nós temos muito que celebrar. Muito que porque celebrar. Deus vem ao nosso encontro para nos trazer o maior de todos os presentes, a salvação Exatamente. em Cristo Jesus. E é tão importante você entender isso, porque às vezes a gente fica pensando que Natal é dar um presentinho para alguém ou receber um presentinho de alguém. Natal é você receber o maior presente, que nenhum ouro da terra pode comprar. O presente da vida eterna que Jesus Cristo veio trazer para você, para a sua família. Então, este é o sentido verdadeiro do Natal. Ok, nós estamos encerrando o segundo bloco, mas já já retornamos. Não saia daí. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Céu.
nova chance, novo reino, novo recomeço, que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu. Nós começamos o programa falando sobre a secularização do Natal e como o comércio explora indevidamente uma data que tem a ver com a ação de Deus em nosso favor. O reverendo Hernandes já discorreu e explicou muito bem a respeito disso. No segundo bloco, nós usamos 2 versículos retirados do Evangelho de João, capítulo 1. O versículo 1, que fala sobre a divindade de Cristo, e o versículo de número 14, que fala sobre a sua humanidade. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem para a nossa salvação. Agora, pastor Hernandes, entre o versículo 1 e o versículo 14, há o versículo de número 12, que diz exatamente o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a pergunta é, como o homem pode receber o presente de Deus, que é Cristo Jesus? Pastor Jailton, esta é a grande proposta do Evangelho. E aqui, esse texto que o irmão leu, desmistifica algumas coisas. Primeiro, não é verdade que todas as pessoas são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Eu nasci num país cristão. Eu nasci numa família cristã. Eu frequento uma igreja cristã. O texto está nos informando que a única condição de alguém, seja rico ou pobre, branco, amarelo ou negro, doutor ou analfabeto, religioso ou não religioso, tornar-se filho de Deus é receber Jesus Cristo, o seu Filho, como seu Salvador. Quem dá esse direito não é a igreja, não é o pastor, não é o Papa, não é o missionário. Nenhum ser humano tem essa competência, essa autoridade de dar a alguém o título de filho de Deus. Este é um poder que o próprio Deus Pai concede a todo aquele que crê no seu Filho, que põe a sua confiança no seu Filho Jesus Cristo. Isto é algo glorioso, porque note que nós vivemos numa sociedade de muitas vaidades. Você tem revistas que exploram as pessoas famosas, fotografias, as programações, as férias, o glamour desta vida da alta elite. E quantas pessoas que ficam olhando aqueles personagens tão badalados pela imprensa e ficam sentindo uma espécie de pontinha de inveja. Quem dera se eu estivesse lá. Quem sabe um dia eu esteja lá. Nenhum dinheiro da terra compra esse status, essa posição de filho de Deus. Mas a pessoa mais pobre, que pode dormir num chão sem colchão e vestir uma camisa cheia de remendos, pode ser filho de Deus. E aquele que mora no palácio cercado de ouro, com talheres de prata, com vestes das mais altas grifes, que faz as viagens mais lindas pelo mundo, não tem esse direito, porque não creu em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que crê em Jesus é rico, riquíssimo, é filho do Deus vivo, é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Tem a mais alta honra deste mundo, filho de Deus, herdeiro de Deus, faz parte da família de Deus.
E qualquer pessoa pode crer em Cristo Jesus ou existe uma classe privilegiada, uma casta especial, um grupo determinado? O texto que o irmão leu dá a resposta clara. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A todos, todos sem acepção. O rico, o pobre, o doutor, o analfabeto, o homem do campo, o homem da cidade, a criança, o adolescente, o homem adulto, o ancião, qualquer pessoa, não importa a cor da sua pele, não importa a sua raça, não importa a sua geografia, todos, indistintamente, que colocarem a sua confiança em Jesus, recebem o direito dado por Deus de serem seus filhos. E aí, a partir então deste novo nascimento, dessa nova vida, a pessoa passa a ter um relacionamento com Deus e objetivamente com seus irmãos na fé. Exatamente. E aí eu lhe faço uma pergunta, dentro desse contexto, a igreja tem alguma importância? Não tem nenhuma importância? Eu recebo o presente e fico com ele em casa? Como é que funciona? Essa colocação do senhor é tão importante que eu vou pedir permissão para falar direto com você que está aí. A igreja, ela é fundamental, porque quando você nasce de novo, como um bebê, como uma criança, você precisa de cuidados, você precisa pertencer a uma família. Então, quem instituiu a igreja não foi homens, foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus. E ele mesmo estabeleceu o seguinte, que quando você crê, você precisa ser batizado, e você precisa ser instruído, e você precisa crescer no conhecimento e na graça. Você precisa de ter comunhão, você é um membro do corpo. Não existe membro isolado do corpo. Não existe ovelha segura fora do rebanho, longe do pastor. Não existe uma brasa viva longe do braseiro. Portanto, nós precisamos da igreja. A igreja fiel, que prega a palavra com fidelidade, que anda em novidade de vida, com integridade de coração. Então, esse presente não é para você receber, ficar aí na sua casa. Eu sou crente, mas preciso de igreja. Eu sou crente, mas estou desigrejado. Eu creio em Jesus, mas creio do meu jeito. Eu creio em Jesus, mas eu não quero nem sair de casa. Hoje eu tenho a minha igreja virtual. Eu assisto o pastor que eu quiser na minha televisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu precisamos nos reunir com a família da fé. Nós precisamos ter a bênção do pertencimento. Nós não podemos viver isolados. Nós precisamos urgentemente da integração, onde você vai ajudar alguém e ser ajudado por alguém. Esse é o propósito de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. Diante da palavra que foi dada, eu quero convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória, uma igreja cristã reformada que está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Os nossos cultos dominicais, pela manhã, às 9 horas e à noite, às 19 horas. Às 10 horas, no horário matutino, nós temos a Escola Bíblica Dominical e queremos que você venha nos visitar, traga os seus familiares. Nós temos classes para todas as faixas etárias e o nosso compromisso é com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Somos uma igreja fraterna e acolhedora. Venha nos conhecer, venha nos visitar, nós teremos o maior prazer em recebê-los. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Pastor Hernandes. Muito bem. Se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e um grande abraço. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.